Fala pessoal, tudo certo? Decidi gravar um vídeo aqui para vocês, pegando algumas situações aí do dia de hoje, né? Hoje é dia 6/7. Bom, o dia de hoje foi, amanhã, né? Pelo menos foi excelente. Ah, assim, oportunidades bem claras de se pegar algumas operações e fazer dinheiro, né? Desde que com a devida leitura, né? Então, pessoal, eu quero passar para vocês aqui. Provavelmente, se você me acompanha no Instagram, você deve ter visto eu postar, né, algumas leituras sobre o dia de hoje. E eu decidi trazer para o YouTube também, para passar para a galera, porque nem todo mundo que me acompanha aqui me segue lá e vice-versa. Então, por isso que eu falo, se você não me acompanha no Instagram, me segue, tá? E tem gente também que me acompanha pelo Instagram e não conhece o YouTube, né? Que tá aqui, tipo assim, muito conhecimento de graça, né? Então vamos lá, pessoal. No vídeo de hoje eu vou passar uma leitura que eu fiz, né, logo pela manhã, ali com a galera da sala, e mostrar para vocês que boas oportunidades de trade, elas acontecem, porém a gente tem que estar com a leitura afiada para conseguir identificar, né? Porque às vezes o trade passa na nossa frente e a gente não consegue identificar. Então vamos lá. O mercado no dia de hoje ele começa fazendo um forte movimento de queda, tá? Ele não faz nem pullback, ele literalmente derrete. E após essa derretida ele começa a fazer um pullback, né? Para quem me acompanha um tempo maior aqui, sabe, pessoal, que eu uso muito a retração dos 50%, que é essa aqui. O que é a retração dos 50%, Arthur? Nada mais é, pessoal, do que um pullback que o preço geralmente faz na metade do movimento. Você pega o movimento medido e você pega a metade dele, ali é um ponto natural. Muitas vezes o preço descansa nessa região, tá? Então eu tenho esse ponto de 50% e além desse ponto eu tenho que visualizar o que? Regiões importantes, pessoal. E como que eu visualizo isso? Bom, em tempos gráficos maiores ou em pontos de relevância de dias anteriores. E a gente percebe, por exemplo, como esse fundo aqui ele foi um fundo relevante na segunda-feira, que foi ontem. Olha como o mercado faz um movimento forte de baixa e depois ele literalmente joga o preço para cima. Então o que acontece? Eu tenho esse ponto aqui como um ponto de parada e eu estou sempre avaliando esses pontos. Olha o que o mercado começa a fazer. Ele começa a fazer o pullback, tá? E a hora que ele encontra essa região do fundo, olha como o candle 9, ele já é um candle, né, pequeno, relativamente próximo, perto dos anteriores, e ele já começa a mostrar sombras, rejeição. Quando o preço começa a me mostrar isso, eu já ligo o alerta, tá? Quando o preço mostra o primeiro gatilho na região, eu já fico de olho. Porém, como é diferente da maioria, muitas pessoas esperam só um martelo, um doji já quer entrar. Eu prefiro avaliar e aguardar o mercado me mostrar se ele realmente quer ir naquela direção. E aí, o candle 10 é um candle lindo de impulsão. Ó, candle de absorção, perdão. Olha o tamanho da rejeição que nós temos neste candle. Um candle com muita rejeição vendedora, ele chega próximo dos 50, volta, fecha segurando abaixo do fundo e confirmando para mim. Qual que é a única coisa que eu avalio aqui? Risco-retorno. E aqui eu deveria tomar um certo cuidado, por quê? Porque eu tenho a mínima do dia anterior nesse ponto aqui, ó. E se eu pegar e eu mensurar o meu risco aqui desse trade, tá me dando um stop ali de uns 160 pontos. E o meu alvo ele ficou levemente abaixo da mínima do dia anterior. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes o mercado vem testar esse fundo aqui, ele pode quebrar a estrutura, ele pode não renovar. Por isso que todas as vezes que eu vou fazer um trade, eu tento executar, pelo menos realizar parcial para tirar o risco ou no fundo anterior ou no topo anterior, né? E aí o mercado vem nesse primeiro candle, dá parcial, né? E a partir daqui nós não tínhamos muito alvo para trabalhar com o preço, né? O ponto de parada que eu até tinha mencionado lá na sala seria onde? Corrigir a mínima do dia 2, porque se nós pegássemos todo esse movimento aqui, após o mercado perder a mínima do dia 5, não tinha mais o que segurar o preço aqui, nós tínhamos um vazio gráfico, tá? E assim, eu tive nesse movimento aqui alunos que pegaram 1000 pontos, o cara pegou 1000 pontos. Eu costumo falar o seguinte, não é sempre que isso vai acontecer, mas quando acontecer, a gente tem que saber como aproveitar, né? Como que eu vou aproveitar dos movimentos? Você vai realizar uma parcial, vai proteger o seu trade, vai deixar o trade rolar. Porque aqui, ó, você protegeu aqui, o preço não voltou mais, não tirou mais. E aí o mercado só derreteu. Essa foi a primeira, tá, pessoal? E aí eu quero mostrar uma outra possibilidade aqui, né, de leitura.
que o mercado faz? Observa que o mercado, depois desse movimento, ele estava nitidamente direcional. Eu já conseguia perceber isso pelo primeiro movimento, tá? Mas aí, quando o mercado arma um pivô, né? Fez um fundo, o topo rompeu o fundo. Aí muita gente se sente mais tranquila para poder ler o mercado, né? E aí o mercado faz fundo aqui e ele pega, rompe de novo. Vamos lá. Após o mercado romper fundo, o que nós temos? Nós temos retração de 50, então eu posso vir aqui e mensurar 50% dessa perna aqui, ó. Se eu pego a minha FIBO aqui, ó, e eu marco 50%, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um pullback, pessoal, em cima dos 50% de uma perna micro. Só que esse tipo de trade aqui, pullback de lado, né, que eu chamo, nós temos que tomar cuidado. Deixa eu apagar um pouco de linha aqui para não poluir demais. Nós temos que tomar cuidado com ele. Por quê? Se eu estou pensando em fazer uma venda nessa região aqui, ó, eu vou deixar esse cenário aqui para vocês, ó. Então o mercado vem, deixa o primeiro gatilho, tá? O candle 18, deixa o segundo candle 19. Eu estou pensando numa venda. Saibam que a mínima do dia, ela está muito próxima. Onde que está a mínima do dia? Não está aqui, ó, no candle 18? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes eu posso vender, o mercado simplesmente testa e quebra a estrutura. Esse tipo de pullback de lado, eu sempre falo pra galera que tem que tomar um cuidado a mais. E se a gente for ver, o cara vem aqui com posicionamento de stop técnico 280 pontos. Meu alvo tá lá para baixo. Tecnicamente falando, tem alvo. O único problema é o fato de que você estaria vendendo em cima da mínima do dia. Tem cenários, pessoal, que isso aqui vai dar certo, tá? Mas eu sempre falo, tem que saber o risco. E aí o que o mercado faz? Testa só um pouquinho para baixo, segura, rejeita a mínima do dia e faz o quê? Começa a fazer um pullback mais profundo. Aí muita gente aqui já fala, reverteu, agora o mercado vai reverter. Não, tá errado. O que você tem? Você tem novos pontos, ó, de pullback. Você tem retração, ó, de 50% da perna anterior, olhem lá. E nós temos também este fundo aqui que foi rompido, que ele vira o quê? Suporte e resistência. Fundo rompido vira resistência, voltou para cima, volta a ser suporte de novo. Então nós temos essa região. E olha o que o preço faz. Olha quando o preço bate lá na região dos 50%. Olha como já se apresentam vendedores. Não é aquele gatilho, né, top. Por quê? Porque ele deixa muita rejeição, sombra inferior. Porém, ele já é o primeiro gatilho. Dentro da minha leitura, eu já fico atento. Já me liga um alerta. Eu já falo, ó, vamos observar. Vai que ele confirma. Vamos ficar de olho como que ele vai confirmar. Próximo candle. Olha o que o mercado faz. Testa um novo gatilho, segura, consegue rejeitar no fundo anterior. Já é um candle infinitamente melhor do que o anterior. Olha como ele tem uma grande rejeição superior. Ele não tem nada de rejeição inferior. E aqui novamente, o que ficaria tenso, vamos dizer assim, é risco-retorno, tá? Porque se eu vou vender aqui com o stop acima da máxima, onde que está meu alvo? Meu alvo está abaixo da mínima. Mas perceba que o cenário aqui ele já é diferente do primeiro. Aqui eu estava vendendo em cima, aqui eu estou vendendo antes e tipo assim, meu alvo fica pouca coisa abaixo da mínima, coisa de 50 pontos. Aqui o meu alvo ficaria bem distante, porque eu estava vendendo muito em cima da mínima. Então tem diferença. Pô, Arthur, posso arriscar esse trade aqui? Vai de cada um. Se a pessoa for mais agressiva, quiser arriscar o trade, o que acontece? O mercado perde mínima, no candle mesmo ele já vem dar parcial, né? E continua fazendo esse movimento. Por que eu acho importante mencionar isso aqui para vocês? Porque assim, nós temos que ser críticos, pessoal. Aprender a ler um gráfico é aprender a ser crítico. Não é porque o mercado subiu ou que o mercado caiu que eu fiz a coisa certa. Eu tenho que tomar cuidado. Porque às vezes eu comprei e o mercado subiu, mas eu fiz errado. Às vezes eu vendi e o mercado caiu, mas eu fiz errado. Então assim, para realmente pensar em tomar uma posição neste cenário aqui, eu teria que entender que o meu risco seria o quê? O mercado buscar o fundo e quebrar a estrutura. Porque o que é uma quebra de estrutura, pessoal? É quando o mercado ele vem de uma tendência, por exemplo, de baixa, num determinado momento ele faz o pullback normal e ele vem para renovar esse fundo aqui, ele não consegue passar. E aí ele inverte a tendência. E aí, quando que vai ser a quebra de estrutura? Ninguém sabe. Por isso que eu sempre dou a dica para vocês, e principalmente para os meus alunos, né? Nas mentorias eu foco muito nisso, que é o quê? Tentar realizar sempre na máxima ou na mínima, proteger e aí deixa andar, né? Que foi o lance ali, ó. Olha que cenário ideal, né? O mercado veio, deu uma vez o risco, protegeu, não voltou mais, ó. Se o cara saiu da tela, foi, sei lá, fazer outra coisa, depois voltou, né? O mercado lá embaixo. Então, assim, para mim,
dentro da minha concepção e dentro da minha abordagem, eu sempre prefiro trades que eu consiga tirar o risco em alvos técnicos. Então você tem um fundo aqui, por exemplo, e aí o mercado fez o pullback. Aí você quer vender aqui, por exemplo. Só que aí o seu alvo ficou abaixo do fundo. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes o mercado pode buscar o fundo e devolver. Entendeu? Que foi o lance deste primeiro trade que eu tinha mencionado para vocês. Ó, o mercado vem, testa, não consegue romper e volta. Aqui a gente já tinha o quê? Um pullback mais profundo. E aí a gente já tinha espaço para o preço cair. Mas mesmo assim o preço ainda ficou 50 pontos abaixo da mínima, o seu alvo inicial, né? E assim, esses dois trades praticamente resolveu a vida da maioria das pessoas. E aí depois o mercado ainda veio e deu uma outra oportunidade aqui, bem simples também. Só que essa aqui foi mais perigosa. Eu vou explicar para vocês por quê. Nós tínhamos aqui a região dos 126 mil pontos, tá? Que é uma região muito importante para mim. O mercado marca topo, ele vem, rompe fundo. Aí ele começa a voltar de novo. Aonde que ele vem buscar? Topo anterior. Muita gente se perde. Arthur, mas esse topo é válido? Esse topinho aí é válido? Com certeza ele é válido. Olha como o mercado ele faz um pullback e ele afunda. Ele é válido tanto para eu pegar a retração. Se eu quiser saber, pô, qual que é a retração dessa perna? Eu vou usar esse topo. Se o mercado fizer novas pernas para baixo e eu tiver que voltar a minha FIBO à medida que o preço for rompendo 50% das menores, eu vou usar esse topo também. Ele é super válido. E olha como o mercado chega aqui, ó. Candle 42 é um gatilho feio, muita rejeição inferior, mas ele já é um gatilho de alerta. Lembrem-se disso, o primeiro gatilho, pessoal, ele tem que ser um gatilho de alerta. Não é aquele gatilho que você vai entrar. E aí o mercado vem, confirma de novo, rejeita, só que aqui seria uma venda agressiva. Uma venda em cima da região do bola, tá? E essa região aí é uma região forte, tá? Então eu particularmente não gostaria muito de assumir esse trade. Agora só para vocês entenderem contextualização. Como que eu contextualizo um gráfico, pessoal? Vou pegar esse cenário que o preço está acontecendo aqui agora. Qual que seria a minha conduta? Bom, nós temos este fundo aqui, que era o fundo referência, o mercado perde ele. E aí o mercado vem, faz essa perna aqui, começa a fazer um pullback. O que o mercado fez aqui no Candle 60? Testou fundo, pessoal. Se o mercado tivesse no Candle 61, testado para baixo e rejeitado aqui novamente, o que você tem aqui? Uma quebra de estrutura. Porque quando o mercado marca fundo, como ele marcou aqui no 57, o que ele tem que fazer? Na hora que ele vem testar esse fundo, romper, não tem conversa, pessoal. Não tem meio termo, tem que romper. Se ele testou e não conseguiu romper, isso aí pode estar antecedendo uma quebra de estrutura. Porém, essa quebra de estrutura aqui, ela seria válida para essa perna micro que eu estou marcada aqui, ó, que é a última perna da tendência. Aí o que eu faço? Eu não usaria os 50%, caso ele quebrasse a estrutura, eu poderia considerar uma compra. E aí é onde eu falo para vocês, eu iria pegar pernas anteriores de retração. Poderia colocar no 49, depois eu coloco no 45, depois eu coloco no 43 e aí eu vou pegando as pernas principais. Pô, Arthur, mas como o mercado não quebrou a estrutura ainda, eu ainda posso considerar os 50? Com certeza. Ó, eu tenho a última perna que eu tô marcando é do 53 aqui, só que o 60 ele já rompeu. O que eu sou obrigado a fazer? Jogar, ó, lá pro 49. Pronto. Então meu ponto de pullback seria nesse 50% e também no fundo anterior, que é onde o preço está agora. Então tomem muito cuidado, porque às vezes o preço rompe os 50% e a pessoa fala, agora só lá em cima. Não, se ele segurar num fundo ou num topo anterior também é válido. Ou seja, vamos supor, 61 segurou, 62 testou e rejeitou, o que você tem? Possibilidade de venda. Aí é onde eu falo, tentem executar no fundo anterior. Pessoal, desculpa aí, passando moto aqui na porta agora. Então tentem executar no fundo anterior, tá? E se o preço conseguir romper, aí você vai trabalhando alvos maiores, tá? Mas não seja ganancioso a primeiro momento. Tira o seu risco, realize e depois se deixa o trade andar, tá? Bom, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês. Se gostou, deixa o like. Ficou dúvida ou gostou também do conteúdo, deixa nos comentários, né? Escreve aí que ajuda bastante também na divulgação e engajamento do vídeo. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Entre no meu grupo do Telegram, tá? Eu vou começar a postar conteúdo lá diariamente agora, tá? Eu tava meio sem tempo, mas agora eu vou ajustar a minha agenda, vou fazer um compromisso de postar conteúdo no Telegram, tá? E se você
não é meu aluno ainda, vem fazer parte, tá, do meu time. Eu tenho certeza que vai melhorar muito a sua leitura, né? Se você tem aprendido com o meu conteúdo aqui no YouTube, eu tenho certeza que a mentoria ela vai ser, cara, muito mais daquilo que você imagina, tá? Não, tá querendo se achar e tudo mais. Não, pessoal. Eu acho assim, dentro daquilo que eu tenho recebido de feedback da galera que me acompanha aqui um tempo depois vem fazer a mentoria, tem sido muito satisfatório, né? Então, vem fazer parte do time que a leitura vai melhorar bastante, tá? Tá o link aí na descrição. Fechou? Tamo junto, pessoal. Um abraço. Valeu!